Olá, esse é o Feita de Terra e Tretas. Eu sou Sayuri Ramada e nesse episódio a gente vai falar sobre recomeços com duas mulheres maravilhosas. A gente tá aí trintona na vida, lidando com várias reviravoltas e vamos se apresentar, né? Eu sou a Roberta, tenho 36 anos. A galera me chama de Hobbs. E eu sou professora da rede municipal também de São Paulo e sou professora de português. E MC. E MC. Eu sou a Priscila, tenho 36 também. Eu sou formada em Geografia, sou professora na rede municipal de São Paulo. Bom, uma é minha namorada maravilhosa, lindíssima, perfeita. E a outra é uma amiga nossa, também linda, maravilhosa, perfeita. Sempre errou. Só uma pena que é hétera, né? Mas a gente tudo pode mudar. Até o final desse podcast. Vai que as pessoas falam que influencia, né? Então. Bom, eu queria começar com a pergunta simples, né? Sobre recomeço, assim. O que é recomeço para vocês? Para mim, eu acho que a palavra recomeço tem dois significados. Porque durante a minha infância e enquanto eu estava crescendo e me descobrindo mulher, me descobrindo LGBT e todo esse processo, eu vivi muito no mood de, tipo, sobrevivência, não era uma vida fácil, sempre, assim, muito pobre, lutando para ter as coisas, momentos de extrema dificuldade, depois um momento um pouco melhor. Então, para mim, recomeçar era, tipo assim, não conseguimos pagar o aluguel aqui, vamos ter que mudar para outra casa. Ali, para mim, era o recomeço, mudar de casa, mudar de escola, conhecer pessoas novas. Era, tipo, economizar aqui para poder fazer alguma coisa. Era entender como cuidar de uma casa, como ficar sozinha. Então, ali para mim, enquanto eu estava crescendo, o recomeço era lidar com todas essas situações novas que eu não tinha controle. Mas agora, hoje, como uma mulher de 36 anos, eu consigo entender que recomeço é como parte de mim, assim. Mas num sentido um pouco mais amplo de, tipo assim, quando você não tem nada e você chega no fundo do poço, que você não tem mais para onde seguir, você parece que tá no meio de uma encruzilhada com uma neblina assim muito grande, uma névoa. E aí o recomeço para mim é tipo, você tá exatamente nesse ponto. Há atrás e não há nada na frente, você olha pro lado e você não vê nada. E aí assim, você só tem você. Isso para mim hoje é o significado de recomeço. Como eu faço terapia, a minha psicóloga fala que geralmente eu recomeço quando algo tá me incomodando muito. Então, ela não fala exatamente assim sobre recomeço, mas ela fala que em geral eu me movimento quando eu tô muito incomodada. Então, se algo tá me incomodando muito, aí eu vou ter algum sentimento, ou muita raiva, ou tristeza, ou alguma insatisfação. Aí ela fala que, em geral, eu me movimento nesses momentos. Então, se agora eu estou muito incomodada, eu não consigo ficar parada. Então, eu não consigo ficar com esse sentimento por muito tempo. Aí eu preciso fazer alguma coisa para mexer a situação que está me incomodando. Então, seja no trabalho, seja com amizade, seja com família, o tema que estiver gerando incômodo. Aí ela só comenta qual é o sentimento em si, se é raiva, se é tristeza, mas em geral é algum sentimento que me puxa para me mexer. E você sente que esse sentimento tá mais perceptível, assim, antes, conforme o tempo foi passando na sua vida, assim? Eu acho que conforme a gente vai ficando mais velho, porque, por exemplo, né, se a gente pensar assim que até os 20 e poucos anos, a gente vai tomando muitas decisões com base no que a sociedade está dizendo pra gente. Uhum. Então, você termina a escola, você começa uma faculdade, aí você escolhe uma profissão, aí você escolhe a sua profissão, você vai trabalhar na área, e aí nisso, se você está namorando, você casa. Então, você meio que vai indo conforme o fluxo está te levando. Então, no meu caso, a minha mãe e meu pai, quando eu estava fazendo faculdade, era aquilo, não, você escolhe a sua área e vai até o fim, tipo, não desiste. E não desistir é algo bom, porque aí você precisa aprender a não abandonar as coisas. Mas, ao mesmo tempo, então, por exemplo, quando eu me casei, eu entendi ali que era meu papel, a minha responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, se aquilo está te fazendo tão mal, até que ponto você vai levar essa responsabilidade? Então, acho que a gente precisa entender
até que ponto a gente precisa seguir com algo ou até que ponto a gente precisa entender que não dá para seguir, e aí você tem que parar e começar tudo de novo e entender essa lógica do que fazer a partir de agora. E acho que esse que é o momento que é ruim, porque é você entender que você precisa desistir de algo, que é uma sensação de culpa, porque é aquilo, aí você... Por exemplo, assim, então, que nem eu falei de faculdade. Eu terminei minha faculdade. Por quê? Fazia sentido para mim. Eu realmente gostei da geografia. Eu amo o curso que eu escolhi, porque tem ciências humanas, tem ciências da natureza, tem sociedade, tem muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, agora eu me sinto incomodada com dar aula todo dia daquele tema. Porque aquilo é tudo igual todo dia, tudo igual todo dia. E aí isso tá me incomodando. Então eu noto que na minha profissão é um momento que eu preciso perceber o que eu preciso fazer a partir de agora. Porque eu já estou em sala de aula há quase 10 anos. Então aí agora é um momento que eu estou muito incomodada em como eu estou na minha área. Então aí isso tá me gerando até licença médica, porque eu não estou conseguindo exercer a minha profissão, eu não estou conseguindo estar em sala de aula, eu não estou conseguindo dar aula direito, eu não estou conseguindo fazer direito a minha função. Então aí esse é o momento que eu estou tentando entender. E agora, o que eu faço? Eu tenho que mudar de área? Eu não tenho? O que eu tenho que fazer? E esse é o meu dilema atual, entender o que eu tenho que fazer agora, porque o que eu sei é que eu estou com esse incômodo. Sim. Eu amo a minha profissão, eu amo estar em sala de aula, eu amo estar com os meus alunos, mas alguma coisa está errada nesse momento. Aí é esse que é o dilema. O que eu faço agora? E aí, como que a gente descobre? Aí a gente faz terapia, aí a gente fica naquilo. Tá, eu entendi que esse é o problema, o que eu faço a partir de agora? Né? Exatamente. Eu fico pensando nisso, de que esse movimento que a gente está tendo, assim, em comum, é de que principalmente nas nossas vidas amorosas, né, a gente teve esse baque, assim, esse choque. A gente achava que estava tudo sob controle, nossas expectativas estavam sendo atendidas e a gente estava cumprindo um bom papel naquele relacionamento com essas pessoas. E do nada, a vida fez assim, não, querido, você tá num relacionamento zoado, você tá sofrendo pra caralho, entendeu? Aceita que dói menos. E aí você teve uma hora que você falou assim, não vai mais ter jeito, não dá mais pra empurrar com a barriga. E aí eu fiquei pensando em como a gente começar a prestar mais atenção na gente nos ajuda a perceber antes o que incomoda a gente para não chegar mais nesse ponto de ter mudanças tão bruscas assim e tão inesperadas na nossa vida, né? Porque agora a gente tá nesse rolê também comum do trabalho, né? Cada uma tá enfrentando um desafio diferente. Mas as 3 professoras, as 3 na prefeitura, uma prefeitura de Ricardo Nunes, não é fácil, em São Paulo. E só que eu percebo a gente nesse movimento, assim, o que a gente viveu nos nossos relacionamentos anteriores, praticamente destruindo a gente de um jeito que parecia que, né, a gente foi levado ao limite do limite do limite, assim, para conseguir encerrar esse ciclo na nossa vida e recomeçar. E eu acho que isso fortaleceu muito a gente, para a gente estar aqui hoje, podendo falar com mais calma das mudanças que a gente está enfrentando hoje, sabe? Eu acho que essa parte que você falou da gente se entender, eu acho que é muito que nós 3 vivemos quando a gente, cada uma da sua maneira, na sua própria, né, no seu momento, porque quando a gente sentia que não fazia mais sentido o que a gente estava vivendo. Então, no dia que eu me separei, eu até brinco assim, que foi bem um dia de Natal, né? Então, aquele momento que você olha, eu vou passar o resto da minha vida assim. E aí você olha para aquela outra pessoa que tá ali com você e fala, eu não quero passar mais o resto da minha vida assim. Sim. Eu acho que essa coisa do movimento, dessa tempestade, eu vivi muito disso na minha vida, mas muito mesmo, assim. Às vezes eu converso com alguém que não me acompanhou durante muito tempo, porque eu tenho amigos que me acompanham durante muito tempo na vida. Mas às vezes eu conheço alguém, pego amizade, a Pri foi uma dessas pessoas, e aí você começa a contar a história e você fica assim, cara, como que você conseguiu viver tudo isso? Tipo, as pessoas me perguntam. E aí eu fico pensando assim, eu nunca parei pra ver desse jeito, assim. Na minha cabeça a vida só acontecia. Só que recentemente é que eu tive tempo, na verdade tempo não,
mas o entendimento de que eu tinha que olhar para minha vida de uma forma da minha perspectiva. E a gente não está acostumado com isso. A gente está sempre olhando da perspectiva do outro, o que a gente tem que fazer pro outro. Quando eu pensava em relacionamento, eu pensava que era isso, eu tinha que cumprir meu papel, eu tava num casamento, eu tinha que, tipo, fazer de tudo para dar certo aquele casamento. Porque é isso que é amor. Você enfrentar todas as coisas e superar todas as coisas. Porque eu vinha de uma família assim, eu tinha o casamento dos meus pais que era assim, superar todas as coisas porque eles estavam juntos, mesmo não sendo uma boa referência de casamento ou de relacionamento. Você tem que estar sempre junto com a sua família porque é a sua família. E aí quando vem essas tempestades, eu nunca parei e olhei pra mim e tipo, perceber o que eu tava sentindo naquele momento. Então quando as pessoas questionavam, nossa, mas você passou por isso e você tá bem? Eu ficava tipo, tô bem. Mas eu nem sei se eu tava bem. Pensando é engraçado que você comentando isso, que é assim, quando eu conheci vocês, eu já tinha me separado, e aí eu conheci as duas no momento que as duas estavam passando por isso. Então eu acho que é muito importante você conversar com pessoas porque eu tive isso, eu tive pessoas que já tinham passado por situações semelhantes, então aí quando você tem a possibilidade de conversar, as pessoas ajudam a você entender o que você merece para sua vida. Então, por exemplo, ver você passando por determinadas circunstâncias e falar, ó como você é incrível, olha como essa pessoa está te tratando. Você merece ser tratada assim? E acho que entra um pouco na questão de você conversar, mas com respeito, não impondo o que o outro deve fazer. Porque eu acho que isso que é ruim, quando você conversa ou você abre a sua vida para alguém, a pessoa impor o que ela acha para você. Então, por exemplo, você está aceitando isso, você deveria fazer assim. Não, porque a vida da pessoa, ela tem que tomar as próprias decisões. Mas quando a gente cria uma amizade, tudo, a gente às vezes fala, olha, isso está te fazendo bem? Isso faz sentido? Você acha que você está sendo feliz? E aí você, assim, ao mesmo tempo que você tenta ser a rede de apoio, tá presente, mas você entende que a decisão é da pessoa. Você até falou isso para mim ano passado, né? As decisões são suas, aquilo que você decidir, eu vou te apoiar, mas a minha visão é que o melhor para você seria isso. Então, assim, como amigo, você tem que ter esse cuidado de, ao mesmo tempo, estar pela pessoa, mas ao mesmo tempo tentar mostrar, olha, isso não tá te fazendo bem, você tá sendo feliz? E aí, mas se a pessoa falar que tá sendo feliz daquele jeito, você também entender que você não pode largar a pessoa aí, né? Falar, você tá sendo muito teimosa, então, e só deixar a pessoa sofrendo, né? Eu acho que é trabalhar tanto a confiança quanto a vulnerabilidade nesse momento. Porque, assim, eu sinto que a gente tem uma ligação meio cósmica, assim, porque a gente se encontrou num momento que a gente tava meio que precisando muito uma da outra. E eu já tinha até falado com outras pessoas, acho que a gente conversou um pouco sobre isso, assim, porque encontrar a Sayuri no momento que eu encontrei ela foi, assim, primordial na minha vida e na construção de todo esse processo desses últimos 2 anos, para eu entender hoje que a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Acima de família, acima de relacionamento, acima de qualquer outra coisa. E entender isso é o que me fez ver o quanto que eu tava acomodada num lugar que estava me fazendo muito mal. E eu precisava desse movimento que você comentou. Só que eu não tinha essa percepção até ter essa troca. Até ter esses momentos, essas conversas. Até, ela falou da questão da espiritualidade, até isso estava sendo afastado de mim. Porque era uma coisa que eu sentia sempre uma conexão, mas sempre um questionamento também. Porque você vai, o que você quer viver disso? E aí na primeira vez, acho que a gente nem tava junto ainda, ela me levou num terreiro, e aí a primeira coisa que eu vi, eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Tava sentada, e aí veio uma entidade, atravessou o salão, eu nem conhecia ninguém. Ela virou pra mim e falou, até quando você vai ficar nadando em águas paradas? Nossa, e eu não tinha falado nada da minha vida. Eu nunca tinha ido naquele lugar. Eu não conhecia nenhuma daquelas pessoas além da Sayuri. E aí eu fiquei assim, águas paradas? Mas eu não tava entendendo. Mas assim, eu tava entendendo. Que eu não queria ouvir exatamente o que eu precisava ouvir. E a gente se perde muito nesse lugar. Porque a gente fica ali, tipo, as pessoas às vezes estão à nossa volta, estão falando.
E a gente tem que ter confiança de que a pessoa que tá do nosso lado também tá falando pro nosso bem. Eu acho que essa é a parte mais difícil, porque a gente fica dividida entre cumprir um papel e o que a gente tá sentindo, porque envolve muito sentimento e muita emoção, e aquela pessoa que tá do meu lado, olhando pra mim e falando, olha, tem certeza disso? Entender que aquela pessoa não é o nosso inimigo, é o nosso amigo, é uma pessoa que ama a gente que tá falando aquilo. Mas isso é muito difícil, a gente não percebe. Sim. E assim, pra quem tá ouvindo a gente, não nos conhece, nós somos 3 mulheres completamente diferentes. Seria muito improvável a gente ser amiga se fosse adolescente. Mas a gente se uniu, assim, pela dor, né? Muito parecida. E vocês duas são muito assim, tipo, gente, Roberta do basquete, entendeu? Ela é desse rolê, assim, ela cresceu ouvindo pagode. Enfim, super fã de Emicida, pá. E a Priscila é uma roqueira. Mas eu vou no show do Zeca Pagodinho Vai no domingo. Não, olha, temos uma Desculpa, vitória aí. desculpa. Ela vai pro show do Zeca Pagodinho. Mas assim, duas pessoas, você fala assim, jamais que elas seriam amigas, assim, mas vocês... Não, Harry Potter nos uniu. Harry Potter, foi Harry tópico Potter. sensível, porque J.K. Rowling não é uma pessoa que a gente gosta. Não, mas, odiamos J.K. Rowling. mas assim, vamos separar a obra do artista. Mas aí eu queria que vocês falassem mais, assim, da amizade de vocês. Como que foi, assim, porque é muito improvável, eu jamais diria que vocês seriam amigas, né? Eu acredito que o ponto de partida, assim, a escola, ele é um ambiente muito mutável, né? E a gente conhece muitas pessoas e vai se identificando ali pelas organizações, pelo que tem que fazer. E assim, a Pri é aquela pessoa que ela sempre se colocava muito disponível para todo mundo. E por ela ter vivido ser a pessoa nova dentro da escola, ela entendia que, tipo, eu sei o que essas pessoas novas estão passando, eu vou tentar ajudar o máximo Tinham possível. muitas pessoas novas, Porque do nada. Porque é muita loucura, é muita coisa pra saber, as pessoas não sabem. E ela tava ali também, né, meio que pleiteando ali um cargo de, tipo, que ia ser um pouquinho a nossa coordenadora e tal. Então, eu tava aprendendo com isso. E meio que ela acolheu a gente, assim... E foi, acho que, um match inicial. Ela tava com uma bolsinha que tinha um totemzinho do Harry Potter. E aí eu fiquei, tipo, Potterhead. E aí, assim, eu nem sei se ela percebeu isso. Eu nem tinha tatuagem na época. Não tinha tatuagem. Mas eu nem sei se ela percebeu, porque aí, tipo, quando eu fui conversar, eu meio que ergui a minha manga pra mostrar a minha tatuagem do Harry Potter. E Não, acho que foi... não percebi. E aí eu acho que foi a primeira coisa, assim, porque ela tava me explicando da escola. Mas você gosta usava camiseta. E aí foi alguma coisa, ela tava me explicando, ainda era um contato muito profissional, ela tava me explicando alguma coisa da escola, só que ela veio com alguma coisa da Sonserina, ou eu fui com alguma coisa da Sonserina. Você tava com a blusa vermelha, que você tinha o símbolo lá do Harry Potter. Isso, aí ela falou que assim, você ia de blazer, toda estilosa, ela de blazer e a camiseta assim, esportiva, né, tipo, camiseta, né? Aí na hora eu já vi assim, Harry Potter. E aí foi isso, mas fora isso, assim, tem essa coisa, né, de que a gente precisa se ajudar muito quando tá no chão da escola. E ela é uma pessoa que tá sempre disponível para apoiar as nossas ideias. A gente desenvolveu o projeto junto, a gente pensava na escola junto, pensava nos alunos. A gente tem uma forma muito parecida de enxergar os estudantes, eles em suas propriedades, de construir uma amizade com eles, de tentar entender de onde eles vêm, quem eles são, para poder pensar na nossa aula. E isso foi meio que foi juntando uma coisa com a outra, né? Juntando eu e ela, e aí a gente... E aí, assim, então, tá no chão da escola é um lugar que a gente precisa muito de apoio do que a gente acredita e do que a gente pensa, principalmente a gente que é novo. E ela é muito essa pessoa. Ela raramente vai falar não pra alguma coisa, principalmente se é alguma coisa que ela acredita muito. E ela acredita muito na educação. E aí você propunha alguma coisa que era para os alunos, que era para fazer eles bem, ela já sei onde que eu posso conseguir material, vamos fazer isso, já vou fechar a data. Então, assim, tudo que a gente... Com maiores loucuras, assim. A gente levou até uma bronca, porque no dia do Halloween a gente construiu um corpo.
Era Halloween, a gente falou, a gente gosta de Halloween. Não, você tem que mudar o tom de voz. Era Halloween. Era Halloween. Cabrão. Eu procurei no YouTube um jeito de, tipo, fazer um corpo, e aí a gente fez um corpo de saco de lixo preto, enforcou ele, pendurou Não, é engraçado que eu cheguei na sala dos professores com um monte de material no braço e do nada eles ensacando um corpo. Aí sabe que você olha e fala, tá bom. Pode parecer que a gente não tem tanta coisa em comum, mas eu acho que isso faz parte também dessas questões de recomeço que a gente está falando. Porque a gente se prende muito em caixinhas de personalidade, do que a gente é, do que a gente gosta. Então, pelo fato de eu ser do basquete, pelo fato de eu ser uma mulher preta, de ter essa vivência da minha família, de, né, tá dentro, assim, de, tipo, consumir muito, samba, pagode, assim, de vivência de rua, né? Cresci no hip hop também, conhecendo esse movimento. Mas eu também era uma garota que era garota MTV, que tive minha fase emo, gostava de Evanescence, ela sabe cantar System. Ela sabe bater cabeça. Não, então, assim, já eram coisas que eu já gostava, né? Assim, gosto muito de anime, gosto muito de mangá, gostava um pouquinho dessa cultura pop geek. E até um pouquinho nerd, às vezes, assim, também. E aí a Pri já é essa pessoa, né? Então, meio que a gente já deu esses matches. Só que como é um traço da minha personalidade que nem todo mundo conhece, assim, porque é realmente quando eu faço muita amizade com a pessoa, porque são coisas que eu gosto muito, assim, mas, tipo, no meu mundinho, né? No mundinho de Roberta. Então, meio que as pessoas olham de fora e falam, mano, nada a ver essas duas juntas. Uma negona com uma roqueira, entendeu? Uma de dreads com a roqueira do cabelo preto, vermelho. Mas é isso, assim, eu acho que humanos, né? Humanos com humanidades, às vezes a gente esquece um pouquinho disso, de que a gente se aproxima, né? Por essas pequenas camadas que a gente tem externas, que é coisas que a gente gosta de comer, de fazer. Só que tem uma camada mais além disso, né? Que é essa profundidade de tá vivendo histórias que estavam se atravessando naquele momento. E ela foi uma pessoa que nunca me perguntou. Ela nunca me perguntou nada. Ela nunca me questionou nos momentos que eu tava mal e não respondia. Ela nunca me questionou pela minha presença. Ela nunca fez nenhum tipo de questionamento quando eu falava da minha vida pessoal, quando eu falava do meu relacionamento, quando eu falava das minhas dúvidas. Ela só tava do meu lado. Então, assim, ela nunca exigiu nada em troca. A gente só tava uma do lado da outra, se apoiando. Então, eu acho... Tô até... Mas eu acho que é isso, assim. A gente... Dificilmente hoje, no mundo que a gente vive, principalmente pós-pandemia, né? A gente esqueceu disso, desses pequenos momentos que fazem diferença pra gente e das pessoas, que a gente é feito de pessoas, pra estar com pessoas, pra compartilhar com pessoas. O celular é muito frio e muito vazio. E às vezes conversar pelo celular não exprime tudo que a gente consegue sentir. Tem coisa que palavras não dizem, mas é um abraço, um toque de mão. Às vezes eu passava assim na sala, ela, ai, você não tá bem, né? E aí do nada ela chegava e tipo... com alguma coisa para eu comer, ou chamava a gente para tomar um café. Então eu sinto que, assim, tudo isso foi sendo construído porque a gente estava junto, sabe? Próximo, uma olhando para a outra, uma vivenciando a outra. E aí isso é mais do que qualquer match de qualquer coisa. Eu acho que é isso que eu mais sinto falta, que era essa vivência também com vocês, porque... eu acho que no ambiente de trabalho, por mais que seja é um ambiente de trabalho, é um ambiente profissional, que nem você tinha falado, as nossas primeiras interações eram questões profissionais, porque aí, se não me engano, eu lembro que você não tinha um armário para você guardar suas coisas. E aí, como eu tava de prestar atenção nas coisas e tudo mais, aí eu vi ela andando com cartolina para baixo e para cima, com tinta guache para baixo e para cima. Aí eu simplesmente virei para ela, você tem armário? Aí ela, não. Aí eu falei assim, eu vou conversar com... nem sei se eu conversei com quem que eu conversei. E aí depois você passou a dividir o armário com o Vini, que aí era um armário grande, porque ela tinha muitos materiais para trabalhar com os alunos. Então, e aí que foi até uma coisa que a Pri estava comentando, né, sobre rede de apoio. Para a gente enfrentar as mudanças e poder estar preparada para o recomeço. Ou não estar preparada, mas viver o recomeço mesmo assim, né? Como que foi, assim, para vocês essa vivência? Eu acho que, assim, quando eu terminei o meu relacionamento, eu reparei, eu terminei foi em 2022.
eu reparei que eu tava, entre aspas, totalmente sozinha. Quem eu tinha era meu pai e minha mãe. Isso fez muita diferença pra mim, porque aí eu acho que durante esse relacionamento que eu tive, foi um relacionamento bem longo, eu me afastei de todas as amizades que eu tinha, da minha família, de todo mundo. E isso é um movimento que é muito ruim pra gente, porque é aquilo que a gente tava falando, como que você vai tomar suas decisões, notar se você não tem com quem trocar. E aí você tá num lugar que você tá ruim, tá numa situação muito ruim, e aí eu tinha minha mãe, pelo menos, pra dizer, né, falou, ó, tá errado, você não tá feliz, isso não tá bom, isso não faz bem nem pra você, nem tá fazendo bem pra gente, que no caso tá fazendo mal até pros meus pais, né, que me verem naquela situação. Então eu consegui terminar meu relacionamento, que foi bem caótico, e aí por um ano, basicamente, eu só dormi e existi. E no ano seguinte foi quando vocês chegaram na escola. E aí eu já, tipo assim, né, querendo ajudar de alguma forma, querendo poder orientar, querendo poder, sei lá, falar, vocês sabem sobre evolução, sei lá, coisas assim, né? Porque eu acho que eu tenho muito isso de querer ser útil, querer ser, tipo, como é que fala? Virginiana, gente. Como é que fala? Atos de serviço, né? Atos de serviço, virginiana, ixi, aí dá nisso. E aí eu meio que vocês foram as primeiras amizades que eu fui fazendo nesse momento, porque aí eu tenho uma amiga que eu tenho há muitos anos, eu tinha meu pai e minha mãe, e aí eu fui me reconectando com a minha família, com meu irmão, com a minha cunhada, minha tia, meus primos, que todos eles estavam distantes de mim por causa do relacionamento que eu vivi. E aí vocês foram as primeiras amizades que eu fiz pós-término do meu relacionamento, que eram pessoas que não tinham me conhecido até então. E aí então eu pude experimentar coisas novas com vocês, né? Então acho que esse também é uma coisa assim, né, do mundo adulto, de você poder ver pessoas que são diferentes de você, e se você está disposta, você querer experimentar aquilo com as pessoas. Então a Roberta às vezes me chamava para ir assistir ela jogar basquete. Se fosse no ensino médio, eu ia olhar para a cara dela e falar, não gosto, obrigada, valeu. Mas como a gente é adulta, eu falo, ela me chamou para assistir ela jogar basquete, que da hora, tipo, vamos lá, num sábado de manhã, em Diadema, do outro lado da cidade, às vezes em outro estado. Tem um dia que vai contar essa história de eu chamando pra ver algum jogo ou indo jogar em algum lugar louco. Inclusive, ela chama no Insta dela, tá? Procura lá, MC Hobbs, vou deixar na descrição. Porque se você também quiser ver Roberta jogando no sábado de manhã, acompanha o perfil dela que você vai poder. E acho que foi forma da gente conversar, porque aí quando a gente está dentro do ambiente da escola, a gente só fica reclamando do trabalho. Que é aquilo, quem está trabalhando vai ficar dentro do trabalho reclamando do trabalho. Então a gente fazendo esses pequenos movimentos que ela falou, vamos tomar um café? Aí você começa reclamando do trabalho, mas daqui a pouco você tá falando, mas e aquele filme, aquela série, não sei o que. E aí você vai falando de outras coisas. E como eu já tava meio que me reconstruindo, aí era tudo novo pra mim junto com vocês. E ao mesmo tempo, vocês duas estavam nesse movimento de estar encerrando um ciclo de relacionamento amoroso e se conhecendo, né? Então uma tava conhecendo a outra, era muito engraçado, que eu era mais próxima da Roberta, e você era tipo a menina que ela estava interessada. Então era toda uma dinâmica meio adolescente na vida adulta, assim. Tipo. Mas eu acho que a Pri falou um ponto muito importante, assim. Quem a gente tem do nosso lado quando a gente está indo para esse recomeço. Então, para mim é a mesma coisa, assim. Eu sentia que eu estava no processo de, justamente como ela falou, encerramento de ciclo. Mas ali para mim já era um recomeço, porque eu tinha acabado de começar a terapia, depois de muitos anos. No meu último ano de relacionamento foi o meu primeiro ano retornando para terapia. Então eu entendi assim que estar com a Pri, estar com vocês na escola, fazer esses movimentos de fazer coisas para mim, era algo que tinha se perdido dentro do meu relacionamento anterior, assim. Também estava num relacionamento que me afastava um pouco, assim, do resto do mundo. Era muito o mesmo círculo sempre, aí as amizades que viram as mesmas amizades. Mas eu sentia que mesmo assim, era um núcleo que eu não estava sempre me priorizando, olhando para mim. E aí, de repente, eu conheci pessoas que, assim, que me admiravam e que queriam estar do meu lado sem eu oferecer nada em troca.
Então era para falar de um filme, era para dar risada de alguma coisa, era para reclamar da vida, para reclamar do trabalho. E aí depois comer um doce muito gostoso e estar junto. E passar uma tarde e assistir Harry Potter, que é importante. Então eu sinto que quando você fala rede de apoio, quem que realmente está disponível ali do nosso lado para atender uma ligação no horário inapropriado? Para ir buscar você quando você não tem mais lugar nenhum para ir? Para ouvir você chorando sem nem conseguir explicar o porquê você tá chorando? Então, tipo, acho que rede de apoio tá dentro desse lugar, assim, de quando a gente consegue mostrar o que a gente não consegue mostrar para ninguém, e as pessoas que estão do nosso lado não se importam exatamente com o que a gente tem para falar. Então, essa parte da rede de apoio para mim foi fundamental, porque eu tenho ótimos amigos, eu tenho os melhores amigos, mas a gente estava ali junto todos os dias, no dia a dia, trabalhando junto, convivendo junto. E mais porque às vezes cada amigo tem a vida adulta, gente. A gente tem um monte de coisa para fazer. Tem gente que tem filho, tá ali na sua correria do trabalho. Não é sempre que o amigo tá ali disponível para estar com você. E a gente tava ali, né, um pro outro, querendo ou não querendo se ver ou não querendo se ver, a gente ia se ver todo dia. Então foi fundamental mesmo, assim, esse círculo de pessoas e que estavam dispostas também a colocar o dedinho na ferida e, tipo, fazer aqueles questionamentos. Mas você tá feliz mesmo? Mas você acha que isso é um relacionamento da hora? Mas será que você não tem que fazer esse outro movimento na sua vida? Porque é difícil também construir isso, porque às vezes você tem amizades muito longas que acompanham você durante muito tempo, que também já ficam com aquele receio de tipo, pô, mas a outra pessoa também é meu amigo, mas eu vi tudo isso aqui nascer, será que eu não tô certo também? Será que é essa a decisão mesmo que você tem que tomar? Porque tem o mesmo receio da gente, né, de que aquele movimento da vida também seja rompido, porque vai ter uma perda. Todo encerramento de ciclo tem uma perda. E aí ter esse outro círculo de apoio ali, outras pessoas que vão fazer outras vivências, para mim foi fundamental. É verdade, também penso isso. Tipo, todo recomeço, ele requer que você abra mão de alguém e de algo, assim. Vai ter pessoas que vai encerrar o ciclo mesmo, assim. Porque essas pessoas gostavam da gente naquela versão que a gente era, só que aí quando você passa pelo recomeço, que você precisa amadurecer um monte de coisa, lidar com um monte de coisa, enfrentar um monte de coisa, você se vê num lugar que você não aceita mais determinadas coisas que você vivia antes, ou que você não cabe mais em determinadas caixinhas que você estava antes. E aí vai ter gente que vai estar assim, não, me dá um tempinho para me acostumar, mas eu tô aqui com você. E vai ter gente que vai estar assim, não, eu me recuso, não gosto dessa versão nova, tá livre demais para mim, tá forte demais para mim, não tô a fim de lidar. E eu acho que até o momento que a gente estava com elas era verdadeiro. Porque eu acho que também não tem esse rolê de, a gente é boazinha e tal, porque a gente também tem, né, nossos defeitos. É só que não cabe mais, assim, as pessoas nos nossos caminhos, nem a gente nos caminhos delas, né? Mas é legal essa parte, porque eu acho que ter tido esse recomeço, pelo menos pra mim, né? De 2024 pra cá, eu acho que eu tô vivendo a maior reviravolta, o maior plot twist da minha vida. E ter tido esse apoio todo de tantas pessoas, porque assim, pra mim tinha quem tava muito ali comigo todos os dias, né? Que era, sei lá, a Paloma, a Jade e a Roberta, que virou minha namorada. E tinha, tipo, a Pri, que a gente tinha uma amizade, mas não era tão forte quanto vocês duas. Tinha outras pessoas lá no grupo, pessoas que hoje nem fazem mais parte da minha vida. Mas naquele momento, mesmo não tendo nenhum compromisso, assim, de, porra, eu sou seu melhor amigo, eu te amo pra caralho, tipo, não, essas pessoas, acho que se eu morrer, elas não vão nem sentir falta. Mas naquele momento, elas me respeitavam muito, sabe? Uhum. E estavam ali de, olha, tô agindo aqui com ética, né? Com urbanidade. Quem é da prefeitura vai pegar. Quem não é, sinto muito. Sabe, mas agindo assim com uma ética, uma comunidade que eu achei muito incrível, assim. E aí depois a gente viveu um recomeço pesado, né? Que foi quando a gente teve que sair da escola. Aí esse grupo meio que se dissolveu, né? Cada um foi viver seus destinos e tal. E aí ficaram os contatos mais assim que estão perdurando, né? Mas a gente foi viver, eu e a Roberta, numa escola que a gente sofreu muito, muito, com vários tipos de questões,
perseguição e cobranças infundadas, injustiças mesmo, assim. Como que tá sendo para vocês? Assim, para mim, eu acho que não tem como desatrelar a nossa vida pessoal da nossa vida profissional, né? Porque para quem trabalha, a gente já se trabalha muito, né? Pensando em qualquer tipo de profissão. Mas a gente tem uma profissão que é muito intensa, lidar com crianças de periferia. A gente trabalha com muitas questões, é muito pesado, assim, tudo que vem pra gente todos os dias. E quando a gente faz isso, a gente precisa estar muito forte. E aí, quando a gente faz isso, não estando tão forte, pessoalmente falando, e ainda sofrendo tanta represália de quem deveria ajudar a gente, que é a nossa gestão, isso fica muito mais pesado ainda. Então, eu senti muita falta, foi um recomeço extremamente difícil, porque a gente perdeu aquele centro que a gente tinha de apoio, de pessoas que compravam nossas ideias, de quem apoiava, assim. Eu não tinha mais uma referência do tipo assim, tô com a ideia mais louca aqui, porque a Pri pegava na minha mãe e falava, nem sei o que você vai falar, mas bora. Que era uma colega que tava ali, assim, pau pra toda obra mesmo, assim, sabe? A gente se apoiava, a gente se ajudava, a gente trocava dos estudantes. Então, perder essa referência para mim foi um baque muito grande. E eu sinto que, falando assim, profissionalmente, na nossa profissão, quando a gente não tem esse vínculo, as outras coisas pesam 3 vezes mais, às vezes 10 vezes mais. Então, assim, às vezes eu sofria uma coisa na escola e eu ficava assim, não tô aguentando, tem gente aqui me questionando e tal. Ela, relaxa, quer que eu faça o planejamento para você? Quer que eu lance o SGP para você? Você conseguiu lançar suas notas? Você quer uma ajuda para corrigir a atividade? Então, assim, quem faz isso? Quem tá na escola sabe. Quantos de nós fazem isso pelos colegas? A gente não tem, só que é um alívio que traz, porque tipo assim, eu posso dividir isso com alguém. E ter um trabalho que você consiga achar uma pessoa assim é muito difícil. Eu fiz grandes amizades. Pessoas com quem eu trabalhei se tornaram grandes amigos meus, assim. Tem a mãe da minha filhada que trabalhou comigo também num processo de recomeço de trabalho, logo quando eu entrei na prefeitura. E ela também comprava muito meus projetos, e a gente virou amiga de vida. E a Pri estava muito nesse lugar, né, hoje, que ela é minha amiga de vida, não vivo sem essa mulher na minha vida. Mas, assim, foi um recomeço muito difícil para mim. Ainda é. Porque agora é um segundo recomeço, porque eu não tinha a Pri, todo esse grupo, né, que foi cada um pro seu lugar, mas eu ainda tinha você, né, que era minha mulher, minha companheira, mas também é uma profissional que também a gente se apoiava muito, e uma professora que eu admiro muito, que eu aprendia muito. Não, mas foi um segundo recomeço, porque só a gente sabe o que a gente viveu onde a gente estava, onde você tá ainda, né, e eu consegui sair, mas tem coisas que só a gente entende. Assim como tem coisas que a gente viveu lá no céu que só a gente sabia que a gente estava vivendo. E aí, perder você também, nesse novo recomeço, é um pouco desesperador, né? A gente fica, meu Deus, e agora? Porque é isso, você tem que se provar o tempo todo, você tem que... A gente tá num momento da educação que a gente tá tendo que se provar para todo mundo. Para os alunos, porque eles precisam aprender, para os pais dos alunos, do porquê que a gente precisa ensinar nisso, para a sociedade, que a gente não é um bando de vagabundo, que a gente tá ali para fazer um trabalho, para os políticos, para os governos. A gente tá tendo que provar o tempo todo, assim... A gente escuta um dos patronos da educação ser tratado como um louco, apaixonado, que não entende da realidade. Então, assim, é um momento de mundo de coisas muito distorcidas. E tá dentro desse ambiente é muito difícil. Sozinho é muito mais difícil. Então, assim, tá sendo 2 recomeços dessa parte profissional, assim, bem difíceis. Perdi 2 referências que para mim eram muito importantes. Lá na minha escola, como eu falei, né, vocês chegaram, eu tinha um grupo que tinha saído por inteiro, por causa da gestão que a gente tinha antes de 2020, todo mundo pediu remoção, aí vocês chegaram, eu me conectei muito, a gente se envolveu em muitos projetos, mas era aquilo, a gente se envolvia nos projetos juntos. Aí no ano seguinte... Além de vocês, ainda as 2 professoras que eu tinha como pilar, que era a Marilise e a Claudirene, as 2 se aposentaram.
que as duas ali, gente, era... Divas, queens. Maravilhosas, lindíssimas, gatas. Inspirações, tá? Inspirações As Ó, duas. aposentadas, tá? Se aposentaram e professoras incríveis. Eu tinha muito diálogo com quem já estava antes na escola, a Clau, a Mari, a galera mais velha. E aí no ano passado, vocês tinham saído da escola, as duas se aposentaram, e aí tipo, a gente foi tocando os projetos, mas acho que pra mim, eu acabei ficando muito cansada de tentar fazer tudo isso e ao mesmo tempo aquilo. Você tem que brigar e justificar o porquê que você tá... Eu tive que justificar por escrito porque que eu queria um sarau. Então, é o tipo de coisa que a gente fala, gente, é um sarau, por que eu tenho que justificar isso? Então, aí você tem que brigar para ter uma festa junina, aí você tem que brigar para... Aí eu acho que agora eu só não consigo. Então, aí eu não consigo nem pensar o que eu quero fazer, aí por isso eu tive que tirar licença e tudo mais, aí os médicos só falam isso, isso é burnout, não sei o que, não sei o que lá, e aí aquilo, né? Ao mesmo tempo que aí eu comecei a tomar medicação de ansiedade e tudo mais, mas ao mesmo tempo, aproveitando o gancho falando de recomeço, né? Esse ano eu tô tentando cuidar mais da minha saúde. Então aí eu comecei a fazer investigação para TDAH, por exemplo, que era uma coisa que a minha psicóloga estava já desde o começo da terapia falando, você precisa se conhecer melhor para entender como você pensa, como que você age, né? Porque tem coisas que eu bato muito o pé e eu teimo muito até pela forma como a gente entende a vida, né? E aí às vezes a gente compra umas brigas que a pessoa do seu lado que tá falando com você, só larga, só solta, e você, não. Aí, tanto que teve uma briga que eu comprei no final do ano, não tinha muito por que eu comprar, mas ao mesmo tempo, na sua cabeça, você não quer largar, e você compra, você move céus e terra pra fazer aquilo, e quando termina, você fala, pronto, consegui. Aí, conseguiu o quê? Conseguiu o quê? Mostrar que estava certa? Era esse o seu objetivo? Tá bom, você mostrou que estava certa, e era isso. Mas parece que ao mesmo tempo, assim, como se fosse você brigar por algo que você está gastando sua energia e todo mundo ao seu redor falando, pra quê? Uhum. Aí as pessoas às vezes olhando e falando, não vai fazer diferença, no final vai dar o mesmo resultado, e você, tudo bem, mas eu quero mostrar que eu estou seguindo a legislação. Aí você fala, tá bom, tudo bem. O currículo mandando, aí tem um monte de documento orientando a gente vai fazer. Aí é aquilo, aí mas assim, você se desgasta, e ao mesmo tempo, assim, pra que você está se desgastando? Aí então esse ano eu tô nesse movimento de tentar entender mais sobre mim e tudo mais, cuidando da saúde e tudo mais, e tentando também não ser tão workaholic. Juliana, é difícil. Mas eu acho que essa é a parte mais difícil, porque a gente normalmente se coloca muito nesse lugar de eu preciso fazer, se eu não fizer ninguém vai saber. Só que a gente não entende, que eu falo assim, a gente enquanto professor, eu acho que nós três dividimos esse pensamento, porque a gente sente culpa quando a gente não vai pra escola, a gente fica pensando nos estudantes. Sim. Quando eu saí do céu, eu fiz, eu acho que umas 2 despedidas, eu chorei tanto com essas crianças, eu chorava em casa semanas, porque eu não queria deixar eles. É uma turma que eu sou muito apaixonada. Sentisse que tinha se abandonado comigo, totalmente, né? é uma turma que eu sou apaixonada até hoje. Todos que passaram, assim, nessa turma. E todo mundo fala, né, que os professores têm uma turma do coração, assim. Porque, assim, eu sinto que eles me abraçaram no momento que eu tava, tipo, mais destruída. No momento que eu não tinha força nenhuma pra ir pra escola. Foi uma turma que me abraçou demais. E ao mesmo tempo eles eram a pior turma da escola. Sim. Então, assim, a gente tava junto ali construindo uma vivência. Então, assim, eu sofri muito quando eu deixei de estar no céu, assim, de ir para outra escola. Sofri muito agora, porque eu nem tive tempo de me despedir dos meus alunos para uma outra escola. E aí eu conversei muito, Sayuri me ajudou muito, assim, porque eu tô na prefeitura há um tempão, eu tenho vivência de educadora há um tempo.
Isso, eu fiquei um tempão na prefeitura como ATE, depois secretária acadêmica, depois trabalhei na gestão, passei por algumas áreas na prefeitura, e aí depois eu entrei no concurso de professora, porque eu tava meio receiosa, assim, né? Meu pai vivia a vida inteira falando que eu ia ser professora, e eu falava, eu não vou ser professora, não. Bom, enfim, hoje eu sou professora e É eu a melhor que eu conheço. Assina embaixo, assina embaixo. Mas é muito difícil, porque a gente toma pra gente essas vivências, essas dores, esses seres humanos que a gente tá ali vendo informação. E é muito difícil a gente parar pra olhar pra gente. Então, quantos de nós estamos ali nessa vivência, sofrendo diversos abusos, sofrendo diversos assédios, mas não para olhar, não cuida da saúde, não vai atrás de um médico, porque a gente se sente muito importante para aquela criança que está ali. Então a gente negligencia muito. Só que aí chega em final de carreira, ou vai ficando um pouco mais velho, ou passa um tempo, é um monte de gente com laudo, um monte de professor readaptado, um monte de gente que às vezes não olhou para a família, não viu o filho crescer porque estava em 2 cargos. E essa culpa de, meu Deus, eu vou faltar hoje, tem aquele aluno que só precisa de mim, e tem aquela atividade que eu não dei, tem aquela prova que eu não corrigi. A gente se cobra muito nesse lugar. E aí, como a gente está nesse movimento de tipo, vou priorizar o eu, vou olhar um pouco mais para mim, para o que eu estou sentindo, faz parte também de repensar esse nosso papel no nosso trabalho. A pandemia, para mim, assim, foi claríssima. Porque eu lembro até hoje, eu estava trabalhando na gestão do CEL, e aí tava naquela fase, voltando de lockdown, a gente ia e tal, mas todo mundo de máscara. E aí chegou uma notícia que a nossa colega tinha falecido, ela tinha o mesmo nome que eu. E aí, assim, todo mundo tipo, vou avisar a Dre, segue a vida, e tipo assim... A Dre é uma diretoria que a gente responde. E aí, tipo assim, ninguém parou, ninguém chorou, ninguém... E aí alguém ouviu do fundo, assim, que é uma frase que a gente sempre escuta, a gente é só um número, a gente é só um RF. Mas eu nunca tinha constatado aquilo até aquele momento, já estava indo pro meu, sei lá, 6º, 7º ano de trabalho na prefeitura. Aquele momento eu percebi, sim, a gente é só um número, a gente é só um RF que vai ser apagado. E ninguém realmente se importa. E a gente vê casos e casos, notícias e notícias, de gente que tem infarto, de gente que tá sofrendo burnout, que tem ansiedade, e ninguém se importa, é só mais um RF, eu tô preocupada em quem eu vou colocar no lugar, eu não tô preocupada com aquele ser humano. Então, assim, desvincular, né, essas duas partes, assim, quem a gente é enquanto profissional e quem a gente é enquanto pessoa, tá sendo a maior reviravolta para mim nesses últimos anos, de entender a Roberta profissional, a Roberta professora, essa importância que a gente tem, mas até onde é o nosso limite e o quanto que a gente precisa se fortalecer e estar forte para poder fazer um bom trabalho para eles. Porque não adianta eu ir destruída. O que eu vou conseguir passar para eles? Ou o que eu vou conseguir acolher? Eu não vou conseguir nada, assim. Então é muito difícil, sabendo que eles também são uma fonte de energia renovável pra gente, né? Então é muito difícil mesmo, assim, estar nesse lugar, né? Às vezes a gente vira um workaholic ao extremo. Eu achei muito legal essas falas, porque mostra muito essa relação do recomeço com você prestar atenção em você, né? Sim. Porque a gente não fazia isso, e aí a vida vinha só com as pauladonas na nossa cabeça, tipo... Né, vou dar um exemplo clássico aqui, que eu tava num relacionamento de 10 anos para casar com um cara que com certeza hoje é bolsominion, tenho certeza absoluta disso, mas eu já tenho mais de 12, 15 anos. E eu tava assim muito empenhada em ter esse relacionamento que era muito assim família tradicional brasileira, né? E aí, um mês antes de casar, esse cara termina comigo falando que ficou com outra mulher, e aí tava apaixonado por ela e queria ficar com ela agora. Assim, quem olha de fora, quem escuta, né, pensa, pô, que cara filha da puta. Não, ele foi mesmo. Mas, assim, era um relacionamento que eu tava muito mal, eu não tava nem um pouco feliz nesse relacionamento, porque eu não queria estar com ele, eu estava pegada num sonho de casar, depois me tornar mãe, de ser aquela mocinha, né, bela, recatada e do lar. E aí eu precisei dessa lapada da vez, essa reviravolta louca de tipo assim, pegando a chave do apartamento que a gente comprou na planta, vestido de noiva no armário, buffet pago, o lugar para acontecer a festa também já tudo combinado, tudo bonitinho. E o cara virar e falar assim, tem um mês pro casamento acontecer, mas a gente vai cancelar tudo porque eu tô terminando com você.
E aí, né, o mundo caiu e tal, só que aí eu precisei continuar a vida, porque aí agora era eu por mim mesma e tal. E muitas de nós vivemos muitas coisas, né? Posso começar a prestar atenção mais em mim e no que tá me fazendo bem ou não, porque eu ficar fingindo que não tem nada acontecendo até realizar uma expectativa que eu criei na minha cabeça, mesmo que seja influenciado pela cultura, pelas pessoas à minha volta, vai me causar uma dor muito gigantesca. Então é melhor eu enfrentar o problema de cara e já aceitar, falar assim, olha, isso aqui não vai dar certo, não vou continuar, e encerrar e começar de novo, sabe? Então eu acho que essa coisa da idade que a Pri tinha comentado antes, né? A gente vai ficando mais velha. Quando eu era jovem, eu morri de medo de envelhecer. E agora eu tô adorando envelhecer, porque envelhecer tá me trazendo uma sabedoria de não precisar mais enfrentar tempestades loucas, tipo, dá pra ver a coisa acontecendo devagarzinho. E pra gente que é muito apegado com a nossa profissão, é um movimento muito difícil você ir num psiquiatra e pedir uma licença. É uma coisa muito difícil. Porque a gente tá com aquela paixão, a gente tá com aquele gás, a gente sabe que eles não têm muitos exemplos de professores. Qualquer escola que você vai, sempre vai ter 2, no máximo 3 professores que as crianças gostam, que as crianças realmente aprendem, que as crianças engajam nas aulas. Então a gente sabe que ainda existe uma maioria, né? Isso não justifica toda a violência e opressão que a classe de professores sofre. A gente está sofrendo aí vários boicotes, né? A gente tem Ricardo Nunes na prefeitura, Tarcísio no governo do estado, que, para quem não sabe, são 2 aliados aí dos Bolsonaro da vida, então eles têm visões muito... Que ainda não estão inelegíveis. Tô brincando. Infelizmente, né? Podia acontecer com São Paulo o que acontece no Rio, né? Todo governador fica preso depois. Mas assim, é um rolê muito pesado. O pessoal que tá no estado tá sofrendo também pra caramba com esse monte de PEI que tá rolando agora, e também as escolas né, de tempo integral na prefeitura. A gente tá vivendo muitos boicotes. Isso é injusto com a categoria de professores, ponto. É difícil lidar com alunos de realidades diferentes em sala de aula. Sim, ponto. Até porque você está lidando com alunos que às vezes são agressivos, alunos, né? Quem nunca levou uma mordida de estudante, né? Seja com CID ou sem CID. Mas não justifica a gente ser cuzão com os estudantes, porque não foram eles que colocaram a gente ali naquele lugar. E nós somos professores que têm muita consciência disso. De assim, é uma merda trabalhar num lugar que você, no meu caso de Roberta, por exemplo, a gente levava as crianças para o parque numa aula com propósito, e a gente levava bronca e tinha que assinar notificação por conta disso, sabe? Um som um pouquinho mais alto no pátio para a gente ensaiar para uma apresentação, virava uma gritaria de um cara da secretaria que achava que podia gritar com você. Então, é um lugar que você fala assim, pô, se comigo lá tá difícil, imagina sem mim, o que vai ser dessas crianças, né? E aí, pra mim, também funcionou esse rolê da terapia, né? Porque a minha psicóloga é muito, né, muito sensata. E aí me ajudou também a pensar nesse lugar, né? De a gente é legal, bacana, mas a gente não é indispensável na vida dessas crianças, né? Eles já viviam, já existiam, já sabiam se defender bem ou mal sem a gente ali. Então agora a gente precisa realmente aceitar, eu preciso me cuidar para que porque não adianta, né, eu ficar me forçando a ir trabalhar e fazer as coisas, e lutar e nadar contra a maré, e me destruir minha saúde mental, porque como que esses estudantes vão se aproveitar da gente? E aí no final está acontecendo com a maioria dos nossos colegas de trabalho, que grita com o aluno por qualquer coisa, quer ficar só nessa coisa do fala e escreve na lousa e os alunos copiam, no máximo que fazem é passar um documentário, porque agora tem projetor em todas as salas, né? E aí fala, não, já tô dando uma aula diferente, tô passando um documentário. Você fica, não. Em 1900 e bolinha as pessoas já faziam isso também. Mas você vê um monte de gente muito frustrada. E também foi uma coisa que me ajudou muito, e depois não me ajudou mais, né, na escola nova, era que no céu a gente pensava dessa forma juntas, e eu tava enfrentando um turbilhão de coisas no meu casamento anterior. Tava sofrendo pra caralho, sabe? No porpério, com criança e tal. E ter vocês ali ensinou também a entender meus limites, a entender até onde eu consigo ir, onde eu tenho que parar, onde eu tenho que começar de novo.
fazer autocrítica também para entender, ó, você fica segurando a barra de um lado, mas ela estoura do outro, você tá, né, descompensando com pessoas que não tem nada a ver com isso. Então isso me ajudou bastante. Aí já na escola nova, que era só a gente, né, eu e Roberta, e agora tô só eu lá, é um negócio assim de, sabe, não me dá, eu não tenho vontade de trabalhar, eu não tenho vontade, eu chego aí na porta da escola, abro o portão do estacionamento e não consigo entrar, e dou meia volta e volto para casa. Aí eu marco o psiquiatra e falo, não consegui entrar naquele inferno. Tudo isso só para falar, o recomeço pra gente, que a mulher que, né, tá educada, sempre tá preocupada com o bem-estar do outro, a professora tem um quesinho maternal, que a sociedade ensina que mãe se doa, né? Mãe o tempo todo tá se doando, você tira do seu para dar pro outro. E aí essas crianças numa situação horrorosa, sem apoio, muitas sofrendo muitos tipos de violência e ao contrário do que parece, né, por conta da marginalização da pobreza, dá a impressão que todas as famílias dessas crianças são violentas, abusivas, e não, você vê muitas famílias carinhosas. Quem é violento normalmente com essas crianças é o Estado, né, é a polícia, é o professor, é a diretora, né, e aí, claro que isso não exime nenhuma família. É uma culpa muito grande que você carrega dentro de você, né? Mas é um movimento que eu acho, assim, o mais difícil, mas o mais valioso pra gente, como mulher e como professora. E também para os LGBTs e para todo mundo que é minoritarizado de alguma forma, que é esse de se olhar, porque realmente é o mundo inteiro olhando pra você e falando isso, com esse julgamento. Que frescura, que absurdo, que... Pra que isso? Vai trabalhar. Você é funcionária pública. Você pode só chegar lá e não dar nada, que não acontece nada. Aí você fica, gente, mas eu tenho princípios, né? Não dá pra ser assim. E aí você traz isso pra sua vida também, né? A gente falou muito sobre amadurecimento através das mudanças, né? Da gente reconhecer os recomeços e tal. Pensando assim, no pior recomeço que você deve viver na sua vida, o que você diria pra uma pessoa que está vivendo isso agora? Eu acho que... Quer começar? Não, eu tô pensando o que eu vou falar. Eu acho que o meu pior recomeço foi terminar o meu casamento, porque eu sou criada em família evangélica, né? E ver a minha mãe falar pra mim terminar o meu relacionamento foi muito forte. Porque você fala assim, gente, a gente é de família... Eu brinco, né, que a gente é de família assembleiana e tudo mais. Não somos bolsonaristas, tá? Não, tô brincando. Que bom. Existem. Sim, existimos, né? Assembleiana de esquerda, não, tô brincando. Mas aí, tipo assim, ouvir minha mãe falar pra mim isso foi muito forte. Porque é como se ela tivesse que passar por cima de tudo que ela acreditava para dizer para mim que não dava certo. E uma coisa que eu aprendo muito, que é até uma coisa que eu vim no caminho pensando sobre isso e esqueci ao longo da conversa, que eu aprendo muito observando. Então eu gosto muito de observar as pessoas ao meu redor. Então, por exemplo, ela tá dando aula, eu tô observando e aí eu incorporo aquilo no meu dia a dia. Então, por exemplo, a forma que eu lidava com o 7º ano A, que agora é o 9º ano A, era uma, depois que eu comecei a trabalhar com a Roberta, passou a ser de uma outra forma. Porque aquilo, eu aprendi com ela, mesmo sem ela dizer pra mim, ó, faça desse jeito. E uma coisa que eu tinha na minha família era uma tia-avó. E foi muito forte pra mim que eu ainda não... Eu acho que... Eu não lembro se eu já tinha separado ou não, mas a minha tia-avó tinha acabado de ficar viúva. E quando ela ficou viúva, ela foi lá em casa e aí ela falou que ficou feliz que eu tinha me separado. E aí ela falou que eu não fiz igual a ela. E nossa, aquilo pra mim foi tão forte. Porque ela falou assim, eu só consegui, tipo, viver novamente porque eu fiquei viúva. E aí minha mãe olhando pra minha cara de, tá vendo? Era isso que eu não queria pra você. Gente. Porque a minha tia-avó, ela faleceu... bem depois da minha avó, que a minha avó era uma das filhas mais velhas, né? Não lembro se ela era a primeira mais velha ou era a segunda, não me lembro direito. Mas essa tia-avó acho que vinha depois dela, alguma coisa assim. Então ela estava já na casa dos 70 e aí ela ficou viúva depois de tanto tempo. E aí ela falando, nossa, assim, que alívio, só que aí ela já tinha... Aí ela falava pra mim, né? Ela já tinha problemas de estômago, ela já tinha muitos problemas de saúde.
Porque ela falou assim, ela não se separou porque a sociedade meio que ensinou ela que aquele era o papel dela, era a função dela. Então, o meu tio-avô tinha muitos problemas. E era o papel dela, porque, tipo assim, não casou? E, tipo assim, então é o papel dela ficar lá até o fim. E foi o que ela fez. Só que, ao mesmo tempo, é como se ela tivesse jogado fora a vida dela. E aí, um dos medos da minha mãe é que eu vivesse da mesma forma. Então, ela vivia citando como exemplo. Ela falava, você quer ficar igual a sua tia? E aí, minha mãe via aquilo e ela não se conformava, porque ela falava assim... Aí, ao mesmo tempo, pra gente, o casamento é algo que não se dissolve. Então, a gente tinha aí uma culpa cristã, tinha aquela visão que fala, não, mas aí quando eu me separei, pra mim era como se eu não tivesse fé. E acho que isso pra mim era o mais difícil. Porque eu falava assim, se eu tivesse orado mais, se eu tivesse jejuado mais, se eu tivesse... E a minha mãe virava pra mim, você fez isso. Você fez campanha, você foi na igreja, você fez isso, você fez aquilo. Aí eu tinha a minha mãe ali meio que me mostrando tudo que eu tinha feito, mas por muito tempo, aí eu ia pra terapia, quando eu comecei a fazer terapia, eu começava a falar de alguma coisa, aí ela, Pri, isso é culpa. E às vezes coisa que eu nem percebia, não, mas também eu fazia isso, ela, Pri, isso é culpa. E toda hora ela voltava nesse assunto. Porque, querendo ou não, era o seu papel estar ali. Uhum. E eu ouvi isso da mãe dele, eu ouvi isso da irmã dele. Você abandonou ele quando ele mais precisava de você. Ai gente, por quê, né? Então... a gente tem que fazer um episódio sobre tóxicos. Pra tentar entender esse lugar, né? Só que aí não aí ao mesmo tempo, aí eu tinha minha mãe ali. E minha mãe também, ela deve ter passado por muitas coisas. Eu até brinquei com meu irmão esses dias que a minha mãe deveria fazer terapia. Uhum. Por causa do meu relacionamento, ela também deveria fazer terapia. Porque tem muitas coisas que ela ficou marcada. E aí eu tinha minha mãe para me mostrar. Não, Priscila, você fez. Porque aí, que nem o meu gato, ele sumiu de casa na semana que eu me separei. E aí eu não quis contar pra família lá, mas de alguma forma eles ficaram sabendo. E aí eu ouvi, né? Também, tá vendo? O gato fugiu por causa de você. Nossa, mas eu chorei. Eu chorei tanto. Gente, mas qual a necessidade de comentar isso? Então, porque aí é aquilo, tipo, tá vendo? O gato quis fugir pra lá, pra encontrar, que a gente chamava pai, né? Pai e mãe. Eu era mãe. Esse gato era Bafomé. Nossa, ele era metade gato, metade cabra. Gente, mas acho que tudo que eu não chorei quando me separei, eu chorei quando o gato sumiu, porque os meus bichinhos são assim, meus bebês e tal. Aí eu chorava, a minha mãe entrou em pânico. Ela fala, Priscila, pelo amor de Deus, você vai morrer desse jeito. Porque aquilo, a culpa era tão forte, que aí aquilo, você precisa se livrar da culpa, entender que, você fez tudo o que você podia, você foi até o seu limite, e você percebeu que não dava mais. Né? Aquilo que você estava falando de a gente se conhecer, no seu caso, assim, se você, a gente ignora todos os sinais. Todas as red flags. Todas. Então o recado é, não ignore os sinais e vai fazer terapia. Aí essa psicóloga olha pra você, isso faz sentido pra você? E você, mozona? Eu acho que na minha vivência, na minha experiência, de todas as coisas que eu passei e recomeço, eu acho que o mais importante para você que tá nesse momento agora e aí eu vou fazer um recorte muito específico, assim, pra mulher negra, assim, que tá em um outro lugar da sociedade e, tem essa casca maior, né, de levar a culpa e da sobrevivência. Você não tá sozinha e você não precisa passar por isso sozinha. Falando principalmente, assim, do meu término, mas não só do meu término, das perdas de pessoas da minha família, de todas as vivências que eu tive que foram atravessadas pela dor e por essa força que precisa ter para ter o recomeço, porque a gente tá falando aqui de recomeço, mas assim, acho que só quem passa por esses momentos sabe que não é fácil.
para se ter uma força para se levantar no dia seguinte, tipo assim, é uma força descomunal. É tanto que a gente precisa reunir para dar esse primeiro passo que eu nem sei se como que a gente consegue fazer isso, assim, porque é muito difícil. Só que a gente carrega esse peso muitas vezes sozinha. Eu carreguei muitas vezes esse peso sozinha. De não conseguir nem falar com os meus melhores amigos a dor que eu tava sofrendo. E, assim, como é tão mais fácil poder falar sobre isso com as pessoas. Mesmo que as pessoas não consigam te ajudar naquele momento, só o fato de você poder falar, só o fato de você poder dividir. Porque tem coisas que a terapia te ajuda. Mas tem coisas que é tipo assim, você precisa ouvir de alguém que a pessoa te ama. Independente de qualquer coisa que você esteja vivendo. Que ela vai estar do seu lado. Ou que vão do nada organizar um chá de casa nova pra você, porque você teve que recomeçar e você não tinha nada, nenhum real no banco. E sair da sua casa e ter uma nova casa. E, tipo, as pessoas estavam aqui comprando as coisas que você precisava, porque você não sabia como que ia fazer isso. Pessoas que te emprestaram dinheiro, que te deram uma casa. Então... E eu nunca pedi nada disso, mas eu só consegui dizer o que eu tava sentindo. Então talvez você que esteja aí, principalmente você, mulher negra, que tá aí ouvindo, talvez você ache que ninguém vai conseguir te ajudar nesse momento, ou que é uma dor que você tem que carregar sozinha, mas você não tem. Eu tenho certeza que em algum lugar do mundo, desse ou de qualquer outro, vai ter alguém te apoiando, te levando nos ombros, te dando ali o suporte que você precisa para seguir em frente no seu recomeço. Então confia. Confia, porque você não vai ter ajuda só quando você tá fazendo alguma coisa para alguém. Você vai ter ajuda quando você precisar de ajuda, mas tem muitas pessoas que não sabem que você tá precisando de ajuda. Então, fale, peça ajuda de alguma forma. Não guarda tudo isso para você, porque é muito difícil lidar com esse peso todo de passar por esse momento e ainda tem que recomeçar. Então, esse é o meu maior conselho, assim. Fale. Ai, gente, muito obrigada. Eu achei que eu ia ficar morrendo de vergonha, mas eu adorei. Vocês foram ótimos. Vocês querem dar um recado em final? grupo. Acho que a Amazona. Não, mas assim, eu só queria falar que assim, a gente, pra mim é muito, muito óbvio, assim, que eu tinha uma casa antes de Roberta. Agora eu tenho um lar, né? Era eu e, tipo, as crianças contra o mundo, tentando entender aquele casamento malucão que eu tava vivendo. E aí, quando vocês apareceram na minha vida, eu tava assim, muito deprimida e não conseguia perceber. E aí, aquela convivência com vocês me ajudou muito, me fortaleceu pra caramba. E o amor da Roberta me mostrou, porque, né, uma mulher desse tamanho, 1,80 m de mulher. Linda de morrer. Hiper carinhosa. Hiper carinhosa. Não falem isso. Gente, a gente se paquerando, a mulher me dá um buquê de rosas na secretaria da escola. Corta a parte que eu sou carinhosa. Ela é carinhosa, assim, eu não vou cortar. Ela é brava e carinhosa. É que ela gosta de botar banca. Botar uma banca, assim, ela tem uma pose, assim. Mas, assim, lindíssimo e tal, e a gente... Eu sinto que a gente se nutriu muito, assim, desse apoio, desse lugar meio de, sei lá, de família, não sei explicar, de comunidade, né? De assim, ai, amiga, tá horrível mesmo. E aí você fica, um tá acabando, e a outra, tá mesmo. Mas eu tô aqui com você, a gente morre. Quer tomar um café comigo? O casal que tá afundando o Titanic, eles estão de conchinha. Tem um casal de idosinhos no filme lá. É a parte que eu mais choro. Ai, gente. Mas é muito foda, porque a gente aprende muito, assim, sabe? Pra mim, pelo menos, tem sido uma aprendizagem cada vez maior, assim. E naquele momento, eu precisava muito desse baque, assim, de aprender a mudar minha vida, a encerrar ciclos que eu tava insistindo e tava me fazendo mal. Então, muito obrigada por isso. Oh.
É isso, vocês querem falar alguma coisa? Acho que para encerrar, né? Acho que todo recomeço a gente precisa prestar atenção quem está perto da gente, que incentiva, que abraça, que ajuda, que tenta criticar de uma forma que é pro nosso bem, não só criticar para trazer as críticas, mas tipo criticar para você realmente perceber o que está ao seu redor. Então, acho que é aquilo, você escolhe quem está do seu lado e vai junto para a nova fase, junto com quem está aí com você. É isso aí. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.